paz do Senhor, casas dignas. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que a mão poderosa do nosso Deus continue sobre nós, nos ajudando a elevar nossa alma a Ele. Que Ele, nos puxe, que o Seu Espírito Santo sempre nos atraia e nos puxe para estarmos perto dEle, para entendermos aquilo que Ele deseja revelar para nós, para que não desviemos os nossos olhos, os nossos corações do Seu grande amor por nós. Bom dia, Dirlene, bom dia, minha mãe, que Deus nos abençoe nessa manhã, que possamos receber a inspiração do Espírito Santo, entender o que o Senhor deseja falar conosco nesse dia, 14 de janeiro de 2022. E hoje nós vamos ler o Salmo 139, um salmo belíssimo, um salmo que fala, revela o amor de Deus por nós. Revela quem o Senhor é, mas também o que Ele faz, por nós, seu grande amor, E então vamos lá, Vamos iniciar a leitura. Senhor, é um salmo de Davi, Foi mandado como música, inclusive já foi musicado, Assim, atualmente já foi musicado. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe Tu percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de Ti com maldade, em vão rebelam-se contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor?
e não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Que salmo lindo, né? Reflexivo. E também, ao mesmo tempo, né, a gente vai lendo ele, vai trazendo segurança ao nosso coração. É um dos salmos que eu li assim pela primeira vez, né? É também um dos salmos mais conhecidos, né? Junto com 23, o 121, 91, o Salmo 139 também é um dos mais conhecidos. Bom dia para quem entrou enquanto eu estava na leitura. Bom dia, Nelma, Lúcia, Marbi. Bom estar com vocês. Independente, né, de quantas vezes Marbi colocou aí, né, do tempo, a gente sabe da luta, né, de cada um. Mas sempre que tiver um tempinho, vem cá, vamos nos apoiar, estarmos juntas, né? Isso é uma realidade espiritual. Quando buscamos ao Senhor juntos, no coletivo, Ele faz algo em nosso interior, né? Ele traz essa força que é diferente do que a gente recebe quando a gente busca o Senhor no secreto, sozinho, só nós e Deus. Estarmos juntos vai nos fortalecendo, vai nos acendendo, né? É como as brasas que são colocadas junto a uma fogueira que já está acesa. Aquela brasa, ela vai ficando mais intensa, ela vai pegando aquele calor que está com os outros que estão ao seu redor. Então nós precisamos sim uns dos outros. Sempre que tiver um tempinho, vem estar junto, né? Para que o Senhor possa nos incendiar e revelar para nós aquilo que Ele deseja. Bom, como vocês estão vendo, eu estou aqui cercada, né, de natureza. E a gente acaba de ler um salmo em que o salmista ele está meditando, ele está em um momento de contemplação mesmo, né? Ele está nesse momento de meditar. Existe uma diferença do meditar que religiões pagãs falam, né? O meditar que é falado e que muitas vezes a gente ouve na mídia e tudo mais, é um meditar para se esvaziar, para fazer com que a mente fique vazia. O meditar que falamos aqui, ao contrário, é para calar a nossa alma, as nossas inquietações, né? Mas nos encher de Deus, permitir que fique esse silêncio em nós, onde o Espírito Santo pode falar, onde o Espírito Santo pode se revelar. É um contemplar das coisas do Senhor. E a gente percebe aqui em Davi, né? É atribuído a Davi esse salmo. A gente percebe aqui o efeito que foi esse momento em que ele ficou nessa meditação, né? Nessa meditação que eleva a alma a Deus, como é o título, né, do nosso devocional. Bom dia, Ana Cris. Como essa meditação que vai elevando a nossa alma, que nos leva, né, a contemplar as maravilhas do nosso Senhor. E aí ele começa ele falando primeiro que o Senhor, que ele não tem, né, o que esconder do Senhor, porque o Senhor ele o sonda. Então fala: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, tu sabes quem eu sou, né? Tu sabes quem eu sou, tu sabes as minhas lutas, as minhas dificuldades, as limitações que eu ainda tenho. Então ele vai falando isso para o Senhor, né? Ele começa assim: não tenho o que eu esconder de ti. Que coisa boa quando nós conseguimos chegar assim diante do Senhor. Parece até estranho, né, falar isso, mas existem ainda muitas pessoas, mesmo pessoas cristãs, que não conseguem desenvolver esse relacionamento com Deus, porque elas estão ainda olhando muito para si. Elas ainda olham em um espelho, né? E ao se ver não conseguem enxergar o Pai. Geralmente não, sempre
Quando o Senhor, ele nos revela algo de nós, né? Aí, como o Marbi colocou aí no final do Salmo, a gente vai chegar lá, né? Ela fala aí, né? A gente precisa refletir se tem caminho mal, né? Para que o Senhor nos ajude. Então, geralmente, essa trajetória, quando Deus nos revela algo em nós, é justamente para isso que Marbi colocou aí, para que ele mostre que aquela limitação ou aquele pecado, né? Eu não posso falar só de limitação. Limitação é uma coisa, pecado é outra. Pecado é tudo aquilo que se coloca contra Deus em nossas vidas. E o pecado, ele precisa ser exterminado de nós. Precisa ser com violência. Eu não sei quantos viram, com base foi no 136, né? Clarice gravou uma sequência de vídeos e colocou no Stories, e eu remarquei ela falando do Salmo 136, como confrontou ela quando o salmista pede para jogar os filhos das pessoas que os perseguiam, né? E fala que não, que matou, não foi esse, que matou os primogênitos, né? E aí diz que o fato de Deus ter matado os primogênitos era o amor de Deus revelado, o amor de Deus que dura para sempre, lá no 136. E como isso chocou ela na primeira leitura que ela fez. Como assim o amor de Deus se revela em matar os primogênitos do Egito, né? E ela conseguiu compreender nessa meditação, né, nessa contemplação, nessa permissão do Espírito Santo, de que o amor do Senhor, ele precisa ser um amor furioso, porque o pecado, ele é furioso, o pecado é violento, né? O pecado se levanta mesmo para saquear, para roubar, para destruir. Ele foi enviado pelo inferno, né? Quem é que mata, que rouba, que destrói? Quem é, né? Então foi enviado pelo inferno, é uma arma do inferno para nos afastar da presença do nosso Senhor. Durante muito tempo conseguiu com muitas pessoas. Então, que bom, né? A minha meditação começou nisso. Lembrei, fui fazendo o link, mas tenho que voltar para fechar aqui. Então, quando ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, que essa seja a nossa realidade de vida com o Senhor, sabe? Que a gente possa chegar diante dele dizendo isso. O Senhor me sonda. Sondar é algo muito intenso. Uma sonda, ela vai ultrapassando todas as barreiras, todos os limites, né? Ela vai instigando, a gente faz uma tomografia, um raio-x, uma radiografia, a gente consegue perceber como é que ultrapassa, né, o que está se vendo aqui no exterior, vai lá para dentro, aí vê os ossos, os órgãos. Então ele fala justamente disso, só que a sonda de Deus, ela vai além. Ela vai no nosso coração, ela vai na nossa mente, ela prescruta os nossos pensamentos. E muitas pessoas não têm coragem de chegar diante do Senhor. Não têm essa coragem, porque não querem que essa sonda passe. Porque elas não ainda acariciam, né, o pecado que habita dentro delas. Ainda estão acariciando. Talvez, né, pode ser um choque, mas talvez ainda sejamos nós assim. Bom dia, deixa eu dar bom dia que chegou gente aqui. Nélia chegou, Tênia, Jailma, bom dia, queridas. Então, muitas vezes, nós ainda temos essa tendência de agir com esse olhar das trevas ainda, de não nos aproximarmos de Deus, ou de fazermos aquelas orações mais rápidas. Senhor, nos abençoe, guarda minha família, protege, livra de todo mal, sem entrar nessa contemplação, porque sabemos que o Senhor vai nos sondar e que aquilo que Ele revelar pode ser algo que a gente não queira soltar ainda, né? Mas que Deus encontre em nós o que Ele mais deseja, o que o Senhor mais deseja é ter essa intimidade com os seus filhos. Foi essa a busca do Senhor, né? O tempo todo ele fala isso. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Esse é o refrão da Bíblia.
ele encontrar um povo em que ele possa estar ali junto, né, convivendo, conversando, passeando ali, sabe, tomando café junto, ceando junto, partindo pão junto. O maior desejo de Deus sempre foi esse, ter um povo e ser o seu Deus, ter um povo e ser o seu Deus. E isso nas nossas vidas de forma individual começa quando nós permitimos que o Senhor nos sonde e nos conheça. Gleima, você está falando, o Senhor não é onisciente, né? Sabe de tudo? Como assim o Senhor me conhecer? Ele sabe, realmente. Ele sabe de tudo, né? Nesse saber, assim, de que ele é o Senhor, ele é o Deus, né? Criador de todas as coisas, é claro que ele sabe. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor que sabe de tudo, ele deseja que eu abra a porta. Lá em Apocalipse, Jesus falou isso, né? Ele deseja que eu abra a porta para que ele venha e ceie comigo. Ele saber porque ele é onisciente é diferente dele saber porque ele está sentado à mesa comigo. Ele está olhando nos meus olhos. Eu estou abrindo o meu coração. Eu estou dizendo, Senhor, eu não consigo isso. Ainda existe esse pecado. Senhor, eu ainda não tenho forças de me libertar disso. Senhor, isso aqui ainda me atrai. Então, ser sincero diante de Deus, andar na luz, olhar olho no olho, sabe? Olhar olho no olho. Esse é o tipo de relacionamento que o Senhor deseja desenvolver conosco. E eu pergunto aqui a você, seu coração arde por ter esse relacionamento com seu Pai? Se arde, gente, coloca aí. Coloca aí, eu quero saber, sabe? Porque o meu arde, ainda que eu entenda que eu estou ainda distante dessa profundidade, mas o meu coração arde. Coloca aí aquela chaminha, né? Pra gente saber, pra gente estar junto, não é só pra gente se conectar, né? Eu quero, Senhor, eu quero viver esse relacionamento, eu quero me desprender, né? Me esvaziar de mim, me esvaziar da religiosidade, do peso que eu tenho carregado há tanto tempo, de valores que não estão me levando para perto do Senhor, de amarras, de falta de perdão, enfim, sabe, de orgulho, de inveja, de tanta coisa. Permita que o Senhor te revele. Não tenha medo quando o Senhor te disser, esse pecado ainda está aí. Confesse o pecado que o Senhor te mostrar, sabe? Porque é só confessando que a gente alcança a misericórdia. É só confessando que a gente alcança, né, o perdão do Senhor. Enquanto eu encobrir o meu pecado, os meus ossos vão queimar, vão apodrecer, vão perder a força, né? Então, o Deus que nós servimos é totalmente diferente, assim, dos deuses que são pregados por aí, que você precisa ser o mais, o melhor, né? Mostrar que faz, que acontece. Não, o Senhor trabalha quando nós nos humilhamos. Olha só que coisa, quando nós nos humilhamos. Bom, então ele faz, né, essa primeira meditação de saber que o Deus sabe tudo. Desculpa. Sabe quando ele se assenta, sabe quando ele levanta, sabe quando ele quer descansar, quando ele está trabalhando, sabe o que passa na cabeça, né? O Senhor cerca, o Senhor tá... Esses dias, eu não lembro onde foi, mas agora eu estou lembrando do que eu ouvi, né? De alguém, um testemunho que alguém contou falando dessa sensação de estar abraçada por Deus, que era como Deus estivesse vestido nela, né? Acho que foi algum vídeo que eu vi de alguém que sonhou com o céu, se eu não me engano. E a pessoa dizia dessa sensação, assim, de que Deus abraçava ela por fora, mas abraçava por dentro também, né? Essa sensação que ela tinha era essa. E o salmista fala, né, que o Senhor nos cerca por trás, por diante, né, por fora, por dentro. Não tem como a gente fugir da presença do Senhor, não tem como a gente fugir da sua face.
Que o Senhor nos dê essa consciência, essa tremenda consciência de que estamos diante dele o tempo todo de nossas vidas. Para onde nós fugiremos da presença do Senhor? Para onde? Olha, ele fala aqui, é uma coisa que eu acho tremenda. Antes dessa parte, eu acho tremendo quando ele fala que esse conhecimento contemplativo aqui que ele está tendo, né? Essa contemplação levou ele a um conhecimento que é tão maravilhoso, que é além do alcance dele. Ele consegue sentir, mas ele não consegue nem expressar o que ele está sentindo. Eu acho isso tão lindo. É um dos versículos que sempre fica no meu coração e eu gosto de usar ele, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Gente, tem coisas que o Senhor vai trazer para nós, mas que está além do nosso alcance até de explicação. É apenas para viver, é para sentir, é para provar. Não precisa explicar, não precisa de explicações teológicas. Claro, a teologia é boa, tudo que o homem criou é bom e pode ser usado para o bem e para o mal, porque nós comemos, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aquilo que o Senhor traz para nós está além do que é bom, está além do que é mal, está além, é vida abundante, é vida verdadeira. Então, que esse conhecimento que está além do nosso alcance possa chegar para nós, né? Bom, mas voltando, o salmista ele fala: para onde eu vou fugir da presença do Senhor? Não tem para onde eu ir, né? E aí ele fala algo que eu acho lindo também. Se eu quiser, e aí é uma decisão nossa, né? Ele fala: se eu quiser subir aos céus, eu vou te encontrar. Então, se eu quiser levar a minha alma, se eu quiser buscar o Senhor, se eu quiser conhecer, né, o que há no céu, se eu quiser fazer como Jesus me ensinou, trazer a vontade de Deus, né, seja feita na terra, assim como é no céu. Se eu quiser viver essa realidade do assim como é no céu, ele vai estar lá, óbvio, é óbvio que ele vai estar lá. Bom dia, Maricida, bom dia de Lúcia também. Mas, às vezes, a minha decisão é outra, né? E aí ele fala assim: se eu fizer a minha cama na sepultura, tem traduções que falam no mais profundo abismo, ou nas profundezas, né? Tem traduções que falam assim, eu tô olhando aqui no rodapé. Então, se eu decidir que eu quero, o que eu quero é pegar minha cama e colocar lá nas profundezas. E isso me remete, né, ao mal desse século, a depressão, a ansiedade, a dar lugar a essa tristeza, né? O salmista me revela, gente, que Deus também está lá. Ele está. A minha decisão muda o meu trajeto, né? Isso, aí eu volto e falo, como Davi falou aqui, é assombroso demais para mim. Nós pensamos sempre, e tem correntes religiosas, teológicas, né, que falam isso, que Deus já sabia que seria assim, né? Eu não consigo crer dessa forma. Se tiver algum irmão que crê assim, não é problema entre nós, né, que deve andarmos juntos, é o que nos une, mas eu não consigo ver assim. Quando eu leio um texto como esse, isso é assombroso demais para mim, saber que o Senhor, ele me conduz conforme a minha decisão. Ele me conduz conforme a minha decisão. Ele não me abandona. Ele estará lá comigo, mas ele me dá conforme a minha fome. Ele me traz, ele me revela, ele se revela a mim conforme a fome que eu tenho. E ainda que eu decida fazer a minha cama, a cama dá essa conotação de que eu estou lá prostrada, eu não quero levantar, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Deus está lá, mas nem sempre nós iremos conseguir compreender que Ele está lá por conta da nossa decisão. Que o Senhor, nessa manhã, traga essa revelação que abale suas estruturas. Se você tem decidido fazer a sua cama nas profundezas,
Lembre-se, para agora, olha, procura Deus, tenta tocar, porque Ele está aí. E o desejo dele é falar com você, é se manifestar para você. Ele não quer ficar calado, mas ele está esperando a sua atitude de ao menos dizer que precisa de ajuda. Eu sei que muitas vezes, enfrentando uma depressão, o que mais se suga de nós é o desejo de fazer algo, né? De realizar. Não há forças, né? Muitas vezes nem para abrir o olho, a depender do estágio em que alguém se encontra nessa depressão. Mas o Senhor não te abandonou. Você decidiu fazer sua cama nas profundezas. Ele está aí, só esperando que você levante, sente, diga que precisa. Senhor, eu quero te ver, revela-te a mim. E Ele vai fazer isso, porque o salmista diz que para o Senhor, para nós, as trevas são trevas. Para nós o escuro é escuro, mas para Ele não. Para Ele trevas e luz são a mesma coisa. Você consegue discernir isso? Não é assombroso demais para nós esse conhecimento? Não é elevado demais para nós esse conhecimento? As trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Ele vê claramente, né? Ele vê claramente. Então, ainda que eu ande por caminhos de trevas, ainda que eu escolha andar por esses caminhos, ainda que eu escolha deixar inimigos, aqueles eus, né, jebuseus, saduceus, que o povo tinha que expulsar da terra, ainda que eu deixe os eus aqui, né, num cantinho escuro, o Senhor vê. E esse ver que eu falo, eu não falo com peso nem condenação, mas eu digo que não há o que ocultar do Senhor. Para Ele é a mesma coisa. Então é melhor que você traga e mostre que está ali, né? Traga e mostre ao Senhor, porque aí sim Ele vai te conduzir, né? Nos ajudar a expulsar todos aqueles que aborrecem a presença do Senhor. Depois ele fala da forma como foi criado. E também é fantástico isso, porque é Deus trazendo cura de algum modo para Davi, né? A gente não tem muita informação de como ele foi concebido. Eu acho que ele tinha o pai e a mãe, porque fala de Jessé, enfim. Mas a gente não tem muita informação de como era esse relacionamento, quem era a mãe, não tem muita essa história. E Deus vai fazendo ele voltar, né? O Espírito Santo vai levando ele a voltar para perceber como ele tinha sido criado lá no ventre da mãe. Hoje a gente ouve falar tanto de ciências, né, que falam sobre regressão e tudo mais. E aí você pode perguntar, então Deus está fazendo isso aqui? Há uma diferença grande. Muitas vezes essas ciências modernas que levam a fazer essas regressões para cura, elas podem até levar a pessoa ali, mas sem o principal, que é o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, já que trevas e luz é a mesma coisa, né, para ele, nós podemos ir para qualquer lugar, né, até voltar, entre aspas, no ventre da nossa mãe, até receber essa cura, né, aonde dói, o Jesus pode vir, né, e nos levar naquele lugar novamente, passear na nossa vida e revelar para nós que no lugar da dor, Ele ali estava também, né, Ele abrir os nossos olhos e revelar para nós onde Ele estava naquele momento, né, naquela dor que ficou cravada na nossa alma. Ele pode se revelar. Então, essa aproximação de Deus, essa intimidade com Jesus ceando conosco na nossa mesa, o Espírito Santo pode sim nos conduzir a esse momento. E foi isso que aconteceu aqui com Davi. O Senhor leva lá para o útero da mãe, onde ele talvez tivesse pensado que foi ao acaso, que ele estava só, que foi de qualquer jeito, né? Eu já li um salmo de Davi que fala que em pecado me concebeu minha mãe, até há uns burburinhos com relação a isso, por que ele falou, por que não falou. Mas olhando esse Salmo 139, eu consigo perceber que existia alguma dor que estava ali, sabe, nesse lugar.
e que Deus vem curando, vai falando para ele: olha só, eu estava te criando lá no ventre da sua mãe, era eu que estava te tecendo. Olha só que lindo, gente, que analogia mais linda, né? Se hoje em dia é tão difícil a gente ver, mas eu tenho essa imagem da minha avó costurando, fazendo crochê, a paciência que ela tinha de dar pontinho por pontinho, e daqui a pouco, quando menos se espera, né? Era um tempinho que levava, tinha aquela coxa linda, uma toalha de mesa, né? E quando ela errava um ponto, a paciência que ela tinha de voltar, tudo, eu não tinha. Ai, vó, a senhora vai voltar? Vó, minha filha, não tá perfeito. Ela dizia assim: ah, não tá bonito, não tá perfeito, não, assim não pode. Ela se chateava, né? Às vezes de ter errado, mas aí voltava com aquela paciência de refazer tudo de novo. Então, o tecer é algo delicado, né? Você colocar fio por fio, saber o que você está querendo fazer, aonde você quer chegar, naquele alinhavado que você faz. É isso que Davi percebe, Deus tecendo o seu interior, né? E ele diz que as obras do Senhor são maravilhosas, e que agora ele pode dizer com convicção: digo isso com convicção. Claro, já pensou se você poder se perceber sendo formado e construído pelo Senhor? Que coisa mais linda esse momento, né? De ver os ossos que não estavam escondidos. Davi sempre pensou isso. Senhor, o Senhor está me vendo, né? Várias vezes ele pergunta, vários salmos, a gente já tem uma caminhada longa no salmo, já estamos no 139, vimos isso, né? Salmo após salmo, especialmente os primeiros, que são de Davi mesmo, né? Ele falando para o Senhor está me vendo, Senhor, onde é que o Senhor está? E aí o Senhor traz para ele essa revelação, que nem os ossos foram encobertos, nem os ossos, né, estavam ocultos lá no ventre da mãe. Uma mulher grávida, ela é um momento mais lindo na vida de uma mulher, né? E aqui a maioria são mulheres, né? Acho que Rogério entrou aí também, não sei se eu dei bom dia. Bom dia, viu, Rogério, se eu não tinha falado contigo. Então, mas para a mulher, né, estar grávida, a gente acha, meu Deus, que poder, né? Tem um ser se formando dentro de nós, né? Nem a gente que gera aquele bebê consegue saber o que está acontecendo ali dentro. A gente precisa hoje dos médicos que informam, né, se está tudo bem, vai fazer um ultrassom, enfim, alguns aplicativos, né, que já existem, que falam: em tal semana o bebê já tem isso, já tem aquilo. Muitas mulheres hoje usam esses aplicativos para acompanhar mais de perto, a sua gestação, né? E Davi recebe essa poderosa revelação, que nem a mãe que está gerando, ela vê seu ventre crescer, ela vai sentindo os incômodos, o corpo mudar, ela consegue sentir o bebê se mexer, mas ela não sabe o que é que está se passando lá dentro. Como que esse novo ser está sendo formado, está sendo gerado, como que esse dedinho, né, mindinho veio a aparecer. A mãe não sabe, e o Senhor sabe. Ele está ali, junto daquele novo ser. Gente, é esplêndido isso. É esplêndido porque o ventre de uma mulher é o lugar que Deus escolheu para trazer pessoas para a terra. E ele está ali. Imagina, tal ciência é maravilhosa demais para mim. Eu não consigo atingir, é muito elevado. O Senhor está ali, né? O Senhor está cuidando de tudo, é um novo ser, ele coloca suas apostas naquela vida, sabe, aquilo que Deus falou lá para Eva, no jardim do Éden, continua valendo para cada mulher. Claro que a apoteose do cumprimento disso foi em Jesus, né, de que do ventre da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente. A apoteose disso é Jesus. Ele foi esse, né, que pisou, mas em doses menores, homeopáticas, continua valendo para cada uma de nós. É algo espetacular, esplêndido, maravilhoso você gerar
uma vida e saber que Deus está ali colocando as suas fichas naquela pessoa que está sendo gerada no seu ventre, formando cada detalhe, porque Ele também espera que do ventre dessa mulher saia alguém que vá pisar a cabeça da serpente, que vá entender o que Jesus fez e vai se posicionar ao lado dele como corpo de Cristo, como corpo de Cristo, do seu ventre, do meu ventre. Imagina que coisas, as minhas filhas, eu quando fui gerada, minha mãe está aí no ventre da minha mãe, e o Senhor estava lá me formando e dizendo, né, soprando o fôlego de vida no meu nariz, falando aos meus ouvidos quem Ele queria que eu fosse, colocando, né, eu quero você, e aí Ele foi falando, eu desejo que você atinja outras pessoas. Imagine colocando aquilo, e na aposta de que quando eu saísse de lá de dentro, né, a minha mãe pudesse me conduzir, né, para chegar nesse lugar, né, para conhecer o Senhor. Graças a Deus, mãe, obrigada. Graças a Deus ela conseguiu conduzir para o Senhor, né, direcionar, colocar esse amor nos nossos corações. Então, assim é com cada um de nós. Olha a responsabilidade de sermos mães, pais também, que também geraram, né? Olha que responsabilidade. Bom dia, Elaine, Deus te abençoe. Estamos falando que o Senhor, Ele viu, Ele estava na formação dos nossos ossos, e nessa manhã eu profetizo sobre a tua vida, né? O mesmo Deus que esteve ali no ventre da tua mãe formando os teus ossos, Ele há de trazer, né, a cura que você precisa, em nome de Jesus. Deixa eu ver o que minha mãe colocou aqui. O Salmo diz que Ele sonda e deve ter visto essa indagação de Davi, sua lacuna familiar. Deus respondeu e sarou o coração dele e fará conosco também. É isso mesmo. Bom, vamos seguir, que o horário, eu fico empolgada com o Salmo 139, eu sei que o horário já está avançado. Então ele diz, né, e Deus traz essa cura lá no ventre. O Senhor viu o embrião, não foi à toa. Aí ele se admira, ele fala, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. A gente chegou nesse estágio, gente, eu creio que sim, né? Vocês estão aqui comigo. Eu creio que a gente pode também dizer a mesma coisa. Como são preciosos, Senhor, os teus pensamentos, e como os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, como acalma a nossa alma, né? Pensamentos de paz e não de mal. Então, mais um segredo aqui sendo revelado, mais um segredo, né? Mais uma chave que a gente pode receber. Vão vir os pensamentos que não são de paz para a nossa mente. Não, estamos nesse lugar, né? Vindo os pensamentos sobre nós, mas nós não precisamos pegar esse pensamento que veio. Nós temos autoridade dada por Jesus para expulsar um pensamento que não é de paz, e a forma mais eficaz de se fazer isso é trazendo os pensamentos de Deus, deixando a nossa mente caminhar pelos pensamentos de Deus. Olha como Davi fica. São preciosos os teus pensamentos, né? E grande a soma deles. Então tem muita coisa de Deus a gente pensar. A gente não precisa ficar ocupado com ansiedade, com pensamento de vingança. A gente não precisa ficar preocupado com nada disso, com os pensamentos que ninguém gosta ou gosta de mim. E não precisa ficar preocupado com nada disso, porque os pensamentos deles são elevados. Tem muita coisa a gente a pensar, né? Ele fala que é como se fosse grãos de areia, que se pudesse contar os grãos, ainda assim o Senhor ainda estaria ali, né? Terminasse de contar, o Senhor estaria ali. Ele também confessa o que ele sente, né? Quando ele vê pessoas ímpias que não amam ao Senhor. Somos humanos, e é possível a gente desenvolver isso dentro de nós, essa raiva, esse ódio. Ele fala que tem ódio dessas pessoas, ódio de pessoas que não buscam a Deus, que falam mal do Senhor. Tem horas que dá mesmo, né? Tem horas que dá, que raiva desse povo.
Mas, quando ele fala isso, quando ele confessa diante de Deus que ele odeia, tem ódio implacável dessas pessoas, aí ele vem e fala: sonda, meu Deus, sonda-me e conhece o meu coração. Ele inicia falando que sabia que o Senhor o sondava e o conhecia. E ao final, como o Marbi disse aí, ao final o Senhor diz: eu me rendo. Ou Davi diz: eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Sonda-me, Senhor, eu preciso da tua sonda. Eu estou aqui pensando nas coisas lindas que o Senhor fez, sabendo que o teu pensamento é elevado demais para mim. Diante da tua presença eu encontro algo ainda que eu não permito ser tratado. No caso de Davi, esse ódio mortal aqui que ele fala, né, que ele tinha esse ódio implacável com relação àqueles que não amam a Deus. É certo que nós devemos nos posicionar, que nós não devemos, né, como a palavra fala, não há comunhão entre luz e trevas, é necessário o posicionamento, não é nesse sentido, mas talvez isso de carregar esse ódio pudesse ser algo que ainda impedia Davi de se relacionar mais profundamente com o Senhor. E aí ele entende isso e fala: sonda, meu Deus, diante de ti, contemplando todas essas coisas, o Senhor me revela, então vê se é em mim, vê, Senhor, algum caminho mau, se isso é mal diante dos teus olhos, e me guia pelo caminho eterno. Amém. Oh Deus. Ah, Senhor. Assim nos colocamos diante de ti, Senhor. Como é bom. Nós também, aqui nós estamos meditando a meditação de Davi, mas desejamos, Senhor, desejamos estar lado a lado contigo, Senhor, meditando naquilo que o Senhor tem para revelar a nós, Senhor, que compete a nós receber. Queremos, abrimos agora, Senhor, e fazemos esse movimento, Pai. Fazemos esse movimento, Senhor, de abrir o nosso coração, para que o Senhor sente à mesa e ceie conosco. O Senhor está preparado, a nossa mesa está preparada, nós cuidamos, Senhor, para que cada detalhe ficasse arrumadinho, cada guardanapo, cada lenço, Senhor, cada prato. Vem, Senhor, ceia conosco. Nós queremos olhar nos teus olhos, queremos que o Senhor traga a cura para aquela... que vá conosco naquele lugar que ainda dói, Senhor. Vem conosco, nós queremos te mostrar o quartinho que deixamos trancado ainda, que nem nós mesmos, a gente sempre chega na porta, sabe o que tem dentro, mas nem temos coragem de entrar, de faxinar, porque só em chegar na porta dói tanto. Ah, Senhor, que bom que o Senhor está aqui conosco agora. Nos ajuda. Toma a chave, Senhor, toma a chave e abre esse quarto e limpa, Senhor. Ajuda-nos a jogar fora aquilo que não nos serve mais, Senhor. Ajuda-nos a destralhar esse quartinho, Senhor, a organizar. Sonda-nos, Senhor, sonda-nos. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós, Senhor, uma conduta que está nos impedindo de avançar em Ti. Nos guia pelo caminho eterno, Senhor. Assim nós te pedimos nessa manhã, Senhor, porque nós desejamos essa experiência profunda contigo, essa intimidade profunda contigo, Pai. Ah, Jesus, louvado seja o teu nome, santo é o teu nome. Nós permitimos que o Senhor nos sonde, nos conheça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. O Rogério colocou aqui: se em vez de pensar como os homens, pensássemos como Deus nos idealizou quando nos criou, saberíamos que estamos sendo amados em todos os momentos que vivemos, sejam eles ruins ou bons. É isso mesmo. Patrício entrou aqui agora, né? Dourado Bueno. Bom dia, gente. É isso mesmo, Rogério.
E é isso que o Salmo revela, o amor de Deus por nós, que estamos seguros diante do nosso Senhor. Lemos há 2 dias atrás que o amor dele dura para sempre, que esse amor seja revelado, né? Ele não nos abandona, ele não nos deixou só, ele cuida de nós e ele tem esse amor furioso. E o amor furioso de Deus é porque ele sabe que ele precisa avançar, né? Para que o pecado se dissipe de verdade, de uma vez por todas de nós. Deus nos abençoe, dê um final de semana tranquilo, em paz. E estaremos juntos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Beijo, queridos. Obrigada pela companhia.